gente vai estar vendo o contrato de logística. E dentro do contrato de logística, a gente vai estar vendo o contrato mais importante da logística, que é o contrato de transporte. Ontem teve um aluno do 3º ano da noite que perguntou qual que é a matéria da prova. Ele me mandou mensagem perguntando qual que era a matéria da prova. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Não sei nem se ele está online aqui. Eu vou passar aqui para vocês, então, tá? Mas tá lá no Teams, tá por pasta, tá por data, tá? Hoje é a nossa 5ª aula, né? É o nosso 5º conteúdo, acho que é isso, tá? Então, é compra e venda mercantil, contrato de colaboração. Ah, não, perdão, hoje acho que é a 4ª aula. Ai, nem lembro mais, gente. Hoje é aqui. Contrato de compra e venda mercantil, contrato de colaboração, mandato, e hoje que vai ser logística e transporte, tá? Mas uma semana antes da prova, eu vou fazer a revisão com vocês daí do conteúdo, vou passar um trabalho, tá? A gente vai responder, vai fazer esse trabalho aqui em aula, tá? E daí esse trabalho vai valer nota para a média, tá? Para a média do 2º bimestre, tá? Então, na data da revisão, na revisão da prova, uma semana antes da prova, a gente vai estar fazendo essa revisão e eu vou passar todo o conteúdo para vocês, ok? Então, como a gente ainda tem a prova sub, né? Semana que vem, a Letícia ainda não passou o calendário das provas do 2º bimestre, mas eu imagino que seja no final desse mês ou comecinho de julho, ok? Boa noite, Jefferson. Então, tá bom? Estamos combinados? Boa noite, Mariane. Então, vamos começar lá, tá? Eu mandei o material no grupo. Hoje de manhã, alguns alunos estavam com problema para estar entrando no Teams. Me falaram que era problema na internet aí em Paranavaí, né? Parece que quem tinha internet, acho que internet via fibra, né? Parece que a internet não estava funcionando direito. Então, eu mandei o link, o material, por conta disso, tá? Porque eu não sei como é que tá o acesso de vocês, e daí às vezes tem gente que tá tendo que usar 3G, 4G, né? Internet móvel, então daí fica mais difícil de ficar entrando lá para estar pegando o material, ok? Então, vamos abrir lá o material. Se vocês estiverem aí com o material de vocês, abram aí para a gente poder começar. Então, hoje a gente vai ver esse contrato de logística, meus amores. Esse contrato de logística é muito importante. Quem tiver com o caderno, quem conseguiu imprimir o material, ótimo. Mas vamos fazendo as anotações aí. Por quê? Porque esse tipo de contrato, ele não tem legislação, tá? É um contrato doutrinário. A gente tem espécies dele dentro do Código Civil, tá? Mas o contrato de logística em si, a gente não tem legislação, a gente não tem nem dentro do Código Civil e nem em legislação especial, tá? Então, a gente tem várias espécies do contrato de logística, igual a gente viu lá nos contratos de colaboração, né, que a gente viu que tinha várias espécies, né, o contrato de logística também, tá? Só que a diferença aqui é que o contrato de logística, ele em si, não tem no Código Civil e a gente também não tem uma legislação para ele, tá? Então, ele é um contrato que a gente fala que é um contrato atípico. Por quê? Porque ele não está tipificado no Código Civil ou em alguma outra lei especial, ok? Então, é um contrato doutrinário. Quando a gente fala contrato doutrinário, anotem aí no material de vocês que é um contrato atípico, tá? Então, ele não tem legislação. Aí eu coloquei para vocês aí no material de vocês um conceito,
né? E nesse conceito eu já até coloco quais são as partes de um contrato de logística, né? Então vai estar lá. É aquele em que duas empresas, a primeira denominada empresário contratado, que é o operador logístico, se obriga frente a outro empresário contratante, que é o utilizador dos serviços logísticos, que de maneira continuada ou estável, em troca de uma remuneração, é contratado para promover atos ou operações ligadas à atividade logística, no âmbito do comércio, da indústria ou da prestação de serviço. Pessoal, a maioria das pessoas, quando a gente fala em logística, já pensa ali no contrato de transporte, tá? E o contrato de logística, ele não abrange só o contrato de transporte, tá? A gente vai ver que tem vários tipos de contrato dentro do contrato de logística. Eu não sei se vocês sabem, mas tem até curso superior de logística, né? Vocês já ouviram falar? Eu tenho um colega até que fez uma faculdade de logística e ele tem uma empresa de transportes. Oi, Rodrigo, boa noite. Vocês já ouviram falar? Já sabiam que tinha uma faculdade sobre isso? Então, assim, sobre o contrato de logística em si, ele não cai na prova da OAB, tá? O que vai cair são as espécies de contrato de logística, tá? O contrato de logística não cai, por quê? Porque na prova da OAB só pode cair matéria de lei, né? Ou, no máximo, alguma orientação jurisprudencial ou súmula do STJ, ok? Isso, Givanildo, armazenamento de grãos, logística, a gente tem várias coisas, tá? De logística, a gente tem embalagem, a gente tem armazenamento, a gente tem transporte. Então, tem vários tipos de contrato dentro desse contrato de logística. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente viu lá os contratos de colaboração, que tinha o gênero e tinha as espécies? Lembra que eu dei o exemplo do gato? Então, do gênero felino, aí a gente tem as espécies, o gato, o tigre, o leão. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem o contrato de logística, que é o gênero, e dentro desse gênero a gente tem várias espécies, tá? E o que a gente vai estar vendo é, mais especificamente, o contrato de transporte, porque ele é muito utilizado no meio empresarial. Agora, né, principalmente por conta dessa pandemia, né, o contrato de logística, ele foi responsável, foi feita uma pesquisa, por mais de 50% das entregas de mercadoria estavam sendo feitas por esse tipo de contrato, tá? Ele já teve uma mudança muito grande em 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros. Vocês lembram quando teve aquela greve dos caminhoneiros em 2018? Vocês acho que estavam até já fazendo faculdade, não estavam? Eu lembro que eu não fui nem dar aula, porque não tinha gasolina, né, para ir dar aula. Teve professor que ainda conseguiu ir e foi de bicicleta, e a faculdade que eu dou aula aqui em Maringá é ali do lado do Catuaí, então é bem na saída da cidade. Em 2018, né? Então, por conta daquilo que aconteceu lá em 2018, esses contratos eles acabaram sendo aprofundados, tá? Houve um estudo maior. Vocês estavam, né? Tinha dia que a van não saía da cidade quando estudava em Maringá. Então, por conta daquela parada dos caminhoneiros em 2018, muito foi visto essa questão dos contratos de logística, porque o Brasil, né, felizmente ou infelizmente, né, a gente depende desse transporte terrestre, né, esse transporte rodoviário terrestre. E daí, com aquela questão dos caminhoneiros, né, porque o que acontecia? As pessoas, quando elas contratavam um contrato, faziam um contrato desse de transporte, por exemplo, ela costumava contratar o quê? O mais barato,
Não é assim que a gente faz? Quando a gente vai contratar alguma coisa, se você, a não ser que você tenha pressa, alguma coisa, um cuidado, mas via de regra, você acaba contratando o serviço mais barato, né? E com essa paralisação dos caminhoneiros que teve em 2018, né? Esses contratos de logísticas que antes eles não eram assim, feitos ali, formalizados, com uma certa preocupação, né? Porque a pessoa que estava contratando, ela só estava preocupada com o preço, né? Quanto que você cobra o quilômetro rodado? Era basicamente isso que se tratava os contratos de logística, até porque a gente não tem uma legislação específica, né? Então, temos para o de transporte, né? Mas daí se tem transporte, armazenamento, embalagem, alguma outra coisa, ele já não é mais um contrato puro, né? Já vira um contrato híbrido de logística. Então, por conta disso, as pessoas passaram a se preocupar mais com esse tipo de contrato, né? E começar a fazer esse tipo de contrato mais escrito. Porque às vezes a empresa fechava um contrato por e-mail, sabe? Não fazia ali cláusulas, não preparava, não fazia um contrato formal mesmo, né? E daí, depois de 2018, a gente teve isso, e agora, esse ano, né, em 2020, por conta da pandemia, verificou-se, né, estima-se, né, que cresceu pelo menos 50% as vendas por entrega, né? Teve um aumento aí de 50% por conta da pandemia. Isso, gente, é no mundo, tá? A porcentagem é mundial, né? Por conta das pessoas não estarem saindo de casa, né? Estarem efetuando as compras pela internet e tudo mais, tá? Então, aumentou bastante. Então, esse é um contrato que, se vocês forem estudar, forem procurar, né, forem prestar esse tipo de serviço, é um bom negócio, tá? Pra vocês terem ideia, em São Paulo, a gente tem escritórios que são especializados, tá? Escritórios de advocacia, que são especializados em contrato de logística. Aí você me pergunta, professora, mas como é que eu vou estudar se não está na lei? Bom, na lei a gente tem ali as espécies dos contratos de logística, né? Ele em si a gente não tem. Mas daí você vai ter que procurar material, que é o que eu faço quando eu faço para preparar a aula. Eu pego até material do curso de logística. Até por isso que eu estou falando aqui para vocês, que eu falei da faculdade, porque teve muita coisa que quando eu fui preparar essa aula, eu preparei essa aula já faz tempo. Na verdade, a aula do semestre inteiro já estava preparada. Mas quando eu preparei, eu verifiquei muito. Peguei muito material de disciplina de logística mesmo, da faculdade de logística, tá? Então, é um ramo bom para se trabalhar, tá? Agora e futuramente, tá? Então, a gente. Até porque esse tipo de contrato é, o valor que você vai fazer nesse tipo de contrato, as especificações, né? Tudo isso, você vai ter que colocar no preço final da sua mercadoria, né? Ou os empresários, né? A pessoa vai ter que estar colocando esse gasto ali no final do produto, né? Esse valor ali do transporte, principalmente quando o frete é grátis ou alguma coisa desse tipo, né? Quando o vendedor coloca que ele entrega, então ele tem que colocar o valor que ele vai gastar com esse transporte, né? Então, por exemplo, a Brastemp, quando ela entrega geladeiras no Magazine Luiza, né? Então, ela tem que ter um contrato com esse prestador de serviço. Ou a Brastemp, quando ela compra metal, plástico, né? Sei lá o que mais vai para fazer uma geladeira. Então, tudo isso precisa, né, de um contrato. Seria o frete. Só que o frete, ele é como se fosse um nome mais vulgar, Adriana. É como se fosse um nome mais vulgar, mas seria o frete. É que a logística, como que eu posso dizer? É para longas distâncias, é um contrato mais demorado, tá?
mas é o que a gente fala de frete quando é dentro da cidade, tá? E o frete você pega aqui e entrega ali, né? O de logística não, nem sempre, né? Porque esse de logística, por exemplo, quando vocês já compraram coisa da China ou dos Estados Unidos, já compraram, como que é o nome daquele site que tem famoso lá na China? Esqueci o nome agora. Mas, por exemplo, eu já comprei isso, o AliExpress. Então, eu já comprei coisa do AliExpress e já comprei coisa da Amazon. Então, por exemplo, quando você compra essas coisas, às vezes elas não vêm direto para o Brasil, né? Elas vão parar em algum outro, Wish, elas vão parar em algum outro país para depois vir, tá? E toda essa parte de logística para essa mercadoria não se perder, para ela não estragar, para ela não se deteriorar, vai estar onde? Vai estar num contrato de logística, tá? Então, dentro do contrato de logística, eu posso ter várias coisas ali que eu vou estar prestando para a empresa. Então, eu vou estar fazendo transporte, eu vou estar fazendo armazenamento, tá? Então, vai sair lá do fabricante, lá da empresa da China, e vai vir parar aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem essas espécies aí dentro, tá? Então, tem bastante coisa que acontece, tá? Givanildo, eu vi que você mandou alguma coisa aqui e não apareceu no chat. Eu não sei como é que faz isso aqui, gente. Sumiu aqui para mim. Professora, Abre o microfone. ele perguntou assim, ó. Professora, tem supermercado que oferece a entrega aos seus alimentos. Neste momento está bem difundido. Isso é um contrato de logística? Então, aí vai variar. Hoje, Vanilda, aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem, mas é o próprio supermercado que tem empregados que fazem essa entrega, tá? Daí já não é um contrato de logística, é um funcionário, eles contratam um motorista, né? Então, daí já não é um contrato de logística, por isso. Mas, por exemplo, se fosse quando você compra um guarda-roupa, então aquela pessoa vão vir entregar o guarda-roupa na sua casa e vão montar. Então, daí, essa pessoa, se ela não for um funcionário, por exemplo, das Casas Bahia ou da Magazine Luiza, daí ela vai estar prestando um contrato de logística. Por quê? Porque ela vai estar fazendo o transporte e a montagem já do produto. Tá? Agora, se uma só vier entregar e o outro só vier montar, daí são contratos separados, tá? Mas é mais ou menos isso. Você conseguiu entender, Givanildo? Eu não sei por que sua mensagem não quer aparecer ali. Ah, apareceu aqui. Entendeu? Ah, então tá bom, então, Givanildo. Então vamos lá, continuando ali no nosso slide. A duração desse tipo de contrato. Gente, então esse tipo de contrato, eles não são contratos de curto prazo, tá? Então, o contrato de logística é sempre um contrato de médio ou de longo prazo. Por quê? Porque cria uma relação jurídica duradoura entre as partes, já que o operador logístico se obriga, né, ao contratante por um determinado tempo considerável, né, vindo a serem denominados o ambiente empresarial de parceiro. Então, por que não é a curto prazo? Porque não é frete, entendeu? Não é aquele negócio rapidinho ali, tá? Então, por exemplo, quando vocês efetuam uma compra, eu já comprei celular pela internet, o meu computador, então vocês vão acompanhando, não vão? A gente normalmente vai acompanhando. Ah, o seu produto já foi embalado, o seu produto já chegou na transportadora, não é assim? E daí vai atualizando lá no site, né? Vai atualizando. Então, a gente vê que não é um negócio que pega aqui e entrega aqui, né? Igual um contrato de compra e venda à vista, por exemplo, né? Que você paga e já recebe, tá? Então, esses contratos de logísticas, eles são feitos a médio
e longo prazo. Não falei que ele não pode ser feito a curto prazo, tá? Mas não é o normal. Não é o normal esses contratos serem de duração curta, tá? Normalmente, eles são de médio e longo prazo, tá? Até por conta da demora e tudo mais, né? Então, vocês imaginem que nem a gente estava falando dessas mercadorias que vêm de fora do país. O meu filho, ele adora a música coreana. E daí, uma vez eu fui comprar um DVD para ele, de uma banda coreana, e daí eu acabei comprando no site da Amazon. E daí eu comprei, eu não lembro agora, era um país estranho, tipo, estranho assim, não estranho o país, né? Era um país longe, né? Eu não lembro se era na Europa, se era na Ásia, eu não lembro agora se veio da Rússia, eu não lembro de onde que veio, mas eu lembro que ele não veio direto. E eu lembro que eu até cheguei a mandar mensagem para a pessoa, né, para informar que o produto não tinha chego na data, né, porque ela tinha me dado, acho que 50 dias para chegar. E daí o produto veio até os Estados Unidos, e daí acho que dos Estados Unidos encaminharam de lá para o Brasil, né? Aí do Brasil acho que veio para São Paulo, de São Paulo veio para Curitiba, de Curitiba que veio para Maringá. Tá? Então, isso tudo, né, é um contrato de logística, né? E não foi o correio que veio aqui me entregar, foi uma empresa terceirizada, tá? Então, eles têm essa rede de logística no mundo inteiro, tá? Então, quando a gente pensa em logística, a gente não pode pensar numa coisa ali pequena, não que ele não possa fazer essa coisa pequena, né? Esse transporte pequeno. Mas aqui a gente está falando de contrato que levam mercadorias pelo mundo inteiro, tá? Então, uma coisa lá do outro lado do mundo, da China, do Japão, né? Ela vai parar em outros países para poder estar chegando aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver, é, teve. A Adri perguntou: nossa, professora, mas quando é gigantesco assim, a empresa tem que ser gigantesca, né? Adriana, não sei te dizer. Ela tem que pelo menos contratar uma empresa, porque assim eles podem ir terceirizando também, né? Então, por exemplo, a empresa lá da China, ela terceiriza para uma dos Estados Unidos, que terceiriza para uma do Brasil, entendeu? Então, elas vão contratando. A da China contrata a dos Estados Unidos e a dos Estados Unidos contrata alguém no Brasil. Tá? Então, ela não necessariamente precisa ter filial aqui. Acho que era nesse sentido que você estava querendo dizer, né? Dela ser grande, dela ter no mundo inteiro. Não, não precisa, tá? Então, ela pode contratar uma empresa nos Estados Unidos e pode contratar uma outra empresa aqui no Brasil, tá? E esse serviço você vai terceirizando. Então, não precisa ser assim um negócio tão grande. E isso está crescendo muito também, porque assim, a gente só tem uma empresa no Brasil, né, que presta, assim, presta esse tipo de serviço de envio de coisas, que é o Correio, né, uma empresa estatal. Boa noite, Matheus. Não tem problema, meu amor. Então, como a gente só tem o correio, né? Essas outras empresas elas começaram a prestar esse tipo de serviço, porque a gente viu que ali só contar com o correio, com os prazos do correio, né? É um monopólio, Jefferson, é bem isso. Então ficou muito difícil, né? Então as empresas estão acabando fazendo esse tipo de serviço, tá? É uma coisa muito rentável, é um negócio para vocês pensarem e se dedicarem para estudar, porque é um ramo bom, tá? É um ramo bem bom aí, vocês prestarem assessoria para esse tipo de coisa. Que eu ia contar aqui quando eu desliguei o slide. Eu não sei se vocês viram, eu não tenho certeza agora se foi o governo, eu tenho quase certeza que foi o governo da Bahia. Eles compraram os respiradores, 2 vezes eles compraram, uma vez a China, sempre da China, né?
A China, ela faz a doença e faz também tudo que você vai utilizar para tratar da doença, né? A China é espetacular. E daí, na primeira venda, o Brasil pagou, né? E daí os chineses desistiram da venda, não enviaram. Devem ter devolvido o dinheiro, até porque é dinheiro público, né? Na segunda vez, o avião da China parou para abastecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que fez? Reteve os respiradores lá. É lógico, né, gente, que na internet, quando foram buscar os Estados Unidos, eles negaram, falaram que não pegaram nada, é que mercadoria não tá podendo sair de lá. Aí teve uma outra vez que chegou essa mercadoria aqui no Brasil, na terceira vez a mercadoria chegou aqui no Brasil, e a Polícia Federal de São Paulo tomou a mercadoria, que era lá da Bahia, tomou e ficou para o estado de São Paulo. Aí o que uns empresários baianos fizeram? Compraram de novo respiradores lá na China, contrataram uma empresa de transporte, fretaram um avião, contrataram uma empresa de transporte, pararam para abastecer, tipo, acho que no Uzbequistão, no Cazaquistão, sabe? Em algum país assim, pararam para abastecer na Índia, eu não lembro agora o nome do país, para não parar nos Estados Unidos, não correr o risco de novo, e trouxeram, e daí conseguiram trazer os respiradores para o estado da Bahia. Daí o que aconteceu? A Polícia Federal foi atrás do governador da Bahia, né? Porque ele trouxe mercadoria de fora e não pagou os impostos daquela mercadoria, né? Tipo assim, você tá sonegando imposto. E daí ele veio e justificou. Ele falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Primeira vez decidiram que não iam mandar. A segunda vez os Estados Unidos reteve a carga e a terceira vez vocês retiveram a carga lá em São Paulo. Como é que eu faço? Eu não consigo fazer chegar respirador aqui, tá? Então, essa terceira vez, ele só conseguiu, essa terceira não, na quarta vez, ele só conseguiu chegar com esses respiradores lá para o estado da Bahia, porque ele contratou uma empresa de logística. Na verdade, a empresa de logística, quem pagou foram empresários lá da Bahia. Ele só comprou os respiradores, tá? Então, eles fizeram tudo aquilo ali para conseguir burlar, né? Receita Federal, Estados Unidos, né? Para conseguir chegar, né? Então, é muito complicado isso. Então, a gente precisa dessa rede de logística, né? Porque é uma questão, né? Nesse caso do coronavírus, é uma questão até de vida ou morte. O que o Jefferson falou? A Amazon aqui no Brasil não vendem eletrônica por falta de logística. Porque eles têm prazo, né? Eles têm, acho que prazo, né? O site tem prazo, né? Eles têm, tipo, metas, igual o McDonald's, né? E daí, acho que é por isso que não funciona. É muita clandestinidade. Então, você imagina um governador ter que vir a público para explicar uma situação dessa, né? É difícil. Então, mas a gente, né? Brasil, né, gente? Estamos falando de Brasil. Então, mas ele só conseguiu porque ele conseguiu trazer isso aí por conta dos empresários, lógico, né, que pagaram o transporte, mas porque conseguiram uma empresa que fez toda essa logística para ele, né? Que verificaram que não dava para parar em certos lugares, porque corria o risco da mercadoria não chegar, a mercadoria não podia vir por São Paulo, né? Teve que parar num aeroporto menor e tudo mais, né? Então, tudo na clandestinidade mesmo para conseguir trazer respirador para a população, né? Então, vocês verem que até na hora de ajudar, às vezes a pessoa não consegue fazer ali dentro da legalidade, tá? Então, assim, é um tipo de contrato bom, estudem ele, tá? E pensem nisso para vocês trabalharem mais para frente, porque é um ramo rentável, tá? Porque isso aí só tende a crescer, né, gente? As pessoas tendem a ficar mais em casa e fazer esse tipo de compra via internet, né? Isso vem crescendo e vai continuar crescendo mais ainda, né?
Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Querem falar alguma coisa? Até para o bem da coletividade tem. É bem isso, Jefferson. Até para o bem da coletividade tem dificuldade. É isso. É bem isso, meu querido. Tudo certo, então? Então, vamos voltar lá. Agora, vamos para o próximo. Então, aqui, a questão aqui da legislação, eu coloquei coloquei um tópico aí, se vocês estiverem com o material aberto, né? Ele não está regulado dentro do nosso ordenamento jurídico positivo, então a gente não tem uma lei específica, tá? Então, anotem aí, se vocês estiverem com material impresso ou com material aberto, grifa ali aonde está falando que é um contrato atípico. Então, atípico é não tipificado. Não tipificado é porque ele não está na lei, tá? É que ele não foi positivado, ele não está dentro do Código Civil e ele não tem uma lei especial também para tratar dele, tá? A sua regulação legal, que tem a sua regulação legal por meio das condições gerais dos contratos, o que é denominado pela doutrina de tipificação social no terreno da empresarialidade. Nossa, que palavrão que eu coloquei aí, tá? Mas o importante é que vocês saibam, tá? Não tem legislação para o contrato de logística, tá? A gente tem legislação para as espécies do contrato de logística, tá? Mas o contrato de logística em si, a gente não vai ter, tá? Professora, como é que regula? Ah, você vai poder pegar ali artigos de lei de outros tipos de contrato, né? Por exemplo, contrato de transporte, contrato de prestação de serviço, tá? E por ali você vai formulando. O que você não pode é colocar alguma coisa que o Código Civil fala que não pode ser feito, mesmo sendo uma outra espécie de contrato, tá? Então, você só não pode fazer aquilo que o Código Civil fala que não pode. Por exemplo, não posso fazer um contrato de logística com um menor, sem ele estar assistido, né, ou representado. Então, essas coisas básicas que a gente sabe que não pode, ok? Tá? Então, lembrem-se disso. Ele não cai na prova da OAB por conta disso, tá? O de logística, ele não cai na prova da OAB por conta disso, porque não tem uma legislação e a gente não tem súmula, essas coisas que falem dele, tá? O que vai cair são as espécies, tá? As espécies do contrato de logística, ok? Gente, deixa eu só ver aqui no chat. Você está perguntando se as cláusulas são do Código Civil? Então, Jefferson, como a gente não tem uma legislação específica, não necessariamente. Você pode fazer cláusulas que não estão estabelecidas no Código Civil. O que você não pode colocar no seu contrato é uma cláusula que o Código Civil fala que não pode, tá? Então, por exemplo, transportar coisa que não pode ser transportada. Por exemplo, você não pode fazer um contrato de logística de cocaína, de maconha, entendeu? De coisas ilícitas. Você não pode fazer um contrato de logística com uma pessoa menor, tá? Então, esse tipo de coisa que você não pode estar contrariando, tá? Mas, de modo geral, ele é feito pelas condições gerais ali dos contratos. O que o código não proibir, o que o código não falar que não pode, é livre. Ele é livre, tá? A gente não fica tão livre assim, porque a sociedade já está acostumada, né? Esse tipo de contrato já tem um tempo que ele está aí no mercado, apesar de não estar tipificado, né? Mas ele já está aí um tempo no mercado, então eles já têm mais ou menos um padrão. Eu até peguei um contrato aqui que está no final do slide e está também no final do material de vocês. Eu coloquei um contrato de logística lá para vocês terem uma ideia,
tá? Então, mas ele é livre, tá? Ele é livre, mas a sociedade, como ele já tem um certo tempo que ele tá aí, né? Então, ele já tem ali, vamos dizer, algumas cláusulas que as pessoas acabam colocando, né? Que os empresários acabam colocando ali de forma geral, ok? Tranquilo aqui? Agora a gente vai falar da classificação. Vamos lá, então. Então, ali na classificação, a classificação dele é bem simples, né? É que a classificação desses contratos é de serem atípicos e de prestação de serviços eminentemente empresariais, tá? Então, esse é um contrato que dificilmente você contrata, faz um contrato de logística para uma pessoa física, tá? Isso aqui, esse tipo de contrato, ele é empresarial, né? Então, normalmente são pessoas jurídicas que estão transportando bens, tá? Então, professora, quando eu contrato um caminhão de mudança, então, o caminhão de mudança, normalmente, ele não tem essa questão da logística, né? Você faz uma contratação ali de um contrato de transporte, né? E daí montagem de imóveis, alguma coisa desse tipo, tá? Mas daí ele já não se encaixaria aqui nesse contrato de logística, tá? Mesmo que seja para uma outra cidade, para um outro estado, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Eu tive uma amiga mesmo que o marido dela trabalhava na Rede Globo. E daí ele vivia sendo transferido, e a Rede Globo que acabava pagando a mudança para ele. E a última vez que ela veio para cá, ela veio, eu não lembro se foi de Minas Gerais ou se foi de Natal que a mudança veio. E daí ela, por óbvio, né, o caminhão de mudança para, né, e tudo mais, tem que, a mudança é feito um seguro daquilo lá, o caminhão é segurado, né, então tem tudo isso, mas ainda assim não é esse contrato aqui de logística, tá? Então seria só um contrato de frete, ok? Depois a gente tem aqui as espécies, tá? Que era aquilo que eu queria falar para vocês. Que lembra que eu falei que a gente tem o gênero, que é o contrato de logística, e a gente tem as espécies desse contrato de logística. E é isso que está aqui, tá? Então, quais são as espécies do contrato de logística? Transporte, gestão de estoques, processamento de pedidos, compras, armazenagem, manuseio de materiais, embalagem e programação da produção, distribuição, entre outros, tá? Desses, somente os contratos de transporte, fretamento, armazenagem e distribuição têm previsão no Código Civil, tá? Então, vocês veem que de todos que a gente falou ali, ó, só 4 que tem previsão no Código Civil. O restante, nenhum é tipificado. E é por isso que as pessoas deixam de fazer? Não, tá? Não é por isso que as pessoas deixam de fazer, ok? Então, a gente vai estar estudando mais esse contrato de transporte, que é o que o direito empresarial acaba utilizando mais, ok? Tranquilos? Ângela, você falou ali, você pediu para eu repetir ali que eles são um contrato atípico. Atípico é que não tá no Código Civil. Eu não sei que hora que eu falei isso. Ele não tá, ele é atípico, né? Porque ele não tá, não só no Código Civil, né? Ele também não tem uma legislação especial.
Isso. Atípico, na verdade, quer dizer isso, né, Beatriz? Atípico é sem legislação, né? É que não tem uma legislação dele, tá? Nem no Código Civil e nem em lei especial, ok? Ângela, conseguiu anotar aí, meu amor? Conseguiu entender? Sim? Então tá bom, então. Vamos ver agora aqui as características doutrinárias desse tipo de contrato, tá? Então, ó, já falamos da legislação, da classificação. Agora vamos aqui para as características doutrinárias desse tipo de contrato, né? Então, ali, a primeira coisa é um contrato bilateral, porque cria obrigação para quem? Para as duas partes, né? Para o operador logístico, de prestar o serviço específico para o outro empresário, que tem obrigação de efetuar o pagamento do preço convencionado. Amores, lembrem que eu falei para vocês, não sei se foi na semana passada, eu acho que foi na retrasada. Quando vier o termo sinalagmático, lembrem que é bilateral que ele está querendo dizer, tá? Então, quando aparecer sinalagmático, se quiserem, anotem aí, lembrem que é isso, é bilateral, tá? Então, ele cria obrigação para as duas partes, ok? Comutativo, porque ambas as prestações têm um alcance determinado no momento da celebração. Então, um vai prestar o serviço e vai receber por aquilo. O outro vai pagar pelo serviço e vai receber alguma coisa, tá? Então, tem ali direitos e deveres para ambas as partes, ok? É isso aí que é o comutativo. A gente já viu isso em outras espécies de contrato, ok? Consensual. Não há qualquer dúvida que o acordo de vontades é o ato que aperfeiçoa o contrato a partir do qual nascem seus efeitos. Gente, aqui nesse consensual, mais do que nunca, esse contrato ele tem que ser muito consensual, né? Por quê? Porque ele não está na legislação, né? Ele não está na lei. Então, ali, as partes elas têm que entrar num acordo com as cláusulas que elas vão colocar nesse contrato, tá? Porque se for, tiver uma discussão em juízo disso aí, o juiz vai analisar ali o que acontece rotineiramente, né, na sociedade, nesses tipos de contrato, vai estar verificando com outras empresas, né, como é que aquilo funciona, porque a gente não tem uma legislação típica para isso, tá? Então, especificamente, esse tipo de contrato, ele tem que ser muito consensual, basicamente igual um casamento, né, gente? Porque casar não é fácil, né? Para vocês, para os que são casados aí, você tem que estar querendo muito casar, porque ficar casado, todo mundo sabe que não é fácil, né? Tem uns que dão mais sorte, outros que dão menos sorte, mas a convivência com outra pessoa é difícil, né? Então, esse contrato, né, o contrato de casamento tem que ser consensual, vocês têm que, as partes têm que querer, né? Porque querendo já corre o risco de não dar certo, imagina sem querer, né? Então, assim, esse daqui, especialmente, ele tem que ser muito consensual por conta disso, por falta da legislação. No de casamento, a gente ainda tem aí, né? Tem bastante legislação aí sobre divórcio, né? Dependendo do regime de casamento que a pessoa fez. Mas no contrato de logística não tem, tá? É o que as partes ali contratarem. Elas só não podem contratar algo ilícito, né? Ou alguma coisa impossível, que daí o juiz vai estar analisando caso a caso, ok? Tá? Gente, até que hora que é a nossa aula? 10h40, 10h50? Eu nunca lembro, né? Eu sempre pergunto para vocês isso. Quando eu conseguir decorar,
Aí a gente vai voltar às aulas normal, né? Aí a gente vai voltar. Hoje parece que o Senado aprovou para as aulas voltarem só em... Ó, um falou 40, o outro falou 50. Hoje parece que teve uma votação no Senado, vocês viram? Para as aulas voltarem 22h50. Tem ônibus, Jefferson? É, né? Quando a gente está aí, vocês têm essas desculpas. O Senado aprovou, parece que para voltar às aulas só em agosto, presencial. Vai demorar um pouquinho, né, gente? Vai demorar um pouquinho. Então, vamos lá, continuando lá nas nossas características. Amor, está rápido? Vocês estão anotando? A gosto de Deus. Quase isso. Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá rápido? Tá tranquilo? Tá rápido, João? Não, eu tô falando sério. Não, porque às vezes tem gente que não tem o material, não tem como imprimir, e às vezes vai anotando o que eu falo, né? Daí não consegue anotar, né? Por isso. Ai, eu sou 10. Era ótimo. Ai, tá bom. Tá bom? Então vamos voltar lá pro slide. Vamos lá, então. João, vê se não vai no banheiro hoje para a criança não tomar o seu telefone, né? Pronto. Então vamos lá. Oneroso. Então é um contrato oneroso porque a contraprestação em dinheiro é a essência do contrato. A gente já falou que em direito empresarial a gente não tem contratos gratuitos, né? O direito empresarial não tem essa previsão de contratos gratuitos, tá? A gente vai estar até falando depois do transporte gratuito, né? Mas assim, dentro do direito empresarial a gente não tem. Por quê? Porque o direito empresarial visa o quê? Visa lucro, visa dinheiro, visa como é que eu falo? Movimentar riquezas, tá? Então, é isso que os contratos de empresariais visam. Então, por óbvio que ele tem que ser oneroso. Atípico, né? Porque não tem sua regulamentação própria nem na legislação civil, mercantil ou complementar, tá? Então, tranquilo aqui essas características doutrinárias. Aqui, gente, lembra, eu sempre coloco natureza jurídica, né? Natureza jurídica dos contratos. É na natureza jurídica, normalmente, que vocês têm essas características. Aqui eu não posso colocar natureza jurídica porque ele não está dentro da lei, tá? Então, por isso que eu coloquei características doutrinárias. Mas nos outros contratos, nos contratos típicos que a gente já estudou, essa parte aqui das características é aquela natureza jurídica que a gente estuda em todos os outros contratos, tá bom? Então, não tá aqui natureza jurídica por conta disso, porque ele não tá previsto em lei, tá? Essa classificação aqui, ela é doutrinária, ok? Continuando aqui nas características. É um contrato de empresa. Por quê? Porque a atividade de logística requer necessariamente uma organização do tipo empresarial, tá? Então, o prestador de serviço de logística, obrigatoriamente, tem que ser uma pessoa jurídica, ok? E a maioria das pessoas que fazem esse tipo de contrato também são pessoas jurídicas, são empresas que querem fazer a sua mercadoria chegar, né, até outra empresa ou até o consumidor final, tá? Mas dentro do direito empresarial a gente só vai estar vendo esses de empresa para empresa, ok? E também porque ele é bem mais utilizado no ramo empresarial do que no civil, ok? É um contrato de colaboração,
de acordo com sua função econômica e social, a logística coloca-se dentro do rol das atividades próprias de uma empresa, tá? Então, ela presta esse tipo de serviço, ok? É uma empresa específica para estar prestando só aquele tipo de serviço. Então, a gente antes não tinha empresa, por exemplo, que fazia. Então, a gente tem, por exemplo, a Casas Bahia e a Magazine Luiza. Então, eles têm os próprios caminhões deles, né, que trazem a mercadoria, né, da fábrica para a loja, né? Então, hoje, a gente tem, essas empresas acabam terceirizando esse serviço através do quê? Através desse contrato de logística, tá? Então, eles acabam contratando colaboradores, ok? Depois ali o próximo, de índole negociável. Por quê? Porque as cláusulas contratuais foram frutos de discussões e debates entre ambas as partes. Por que que isso acontece, gente? Volto de novo a bater naquele ponto, porque a gente não tem uma legislação falando como esse tipo de contrato tem que ser, tá? Então, as partes ali, elas vão estar discutindo o que elas podem e o que elas não podem fazer. Lembra que eu dei o exemplo lá do contrato de casamento? Então, já no contrato de casamento, tem coisa que a gente não pode discutir, né? Por exemplo, eu posso fazer casar e, por exemplo, não deixar herança para o meu marido ou não deixar herança para o meu filho. Tem coisas que a legislação não me permite, tá? Então, aqui, dentro do contrato de logística, como eu não tenho uma legislação atípica e desde que eu não contrarie nenhuma norma vigente, eu posso negociar qualquer cláusula ali, tá? Eu posso fazer uma negociação ali das cláusulas desse contrato, tá? Por isso que a gente coloca que ele é de índole negociável. Principal, temos um contrato principal quando não depende juridicamente do outro. Então, a gente fala que ele é um contrato principal, por quê? Porque ele não precisa de um outro contrato para existir. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês entenderem o que é principal e acessório. Quando a gente faz a locação de um imóvel, por exemplo, a gente faz o contrato de locação e faz também o contrato do quê? Do fiador, não é isso? Faz ali um contrato de fiador, não faz? Vocês já fizeram um contrato de locação? Faz os dois. Então, assim, o contrato de aluguel é o contrato principal. O contrato de fiador é o contrato acessório. Por que que ele é acessório? Porque se o contrato de locação deixar de existir, o contrato de fiança ainda existe? Você faz toda semana, né, Givanildo? Que bom, bens a Deus, sinal que está trabalhando e está ganhando dinheiro. Então, esse contrato de fiador é um contrato acessório, porque se o contrato de aluguel deixar de existir, o contrato de fiança ainda vai existir? Não, não tem sentido ele existir. Então, ele é acessório. Agora, se o contrato de fiança deixar de existir, o contrato de aluguel deixa de existir? Não, eu posso fazer um outro contrato de fiança, tá? Então, quando eu falo que esse contrato aqui, o de logística, é o principal, é por conta disso, é porque ele não é um contrato acessório, é porque ele não depende de nenhum outro contrato para existir, ok? Com esse exemplo que eu dei, vocês conseguiram entender? Do de locação? Conseguiram entender? Isso, o acessório segue o principal, mas o de logística é o principal, tá? O de logística é um contrato principal. É isso que eu quero que fique claro na cabeça de vocês, tá? Ele não é um contrato acessório,
tá? Por mais que a finalidade dele ali seja só o transporte, o armazenamento ou qualquer coisa desse tipo, né? Ele não é um contrato acessório, tá? Ele é um contrato principal, ok? É isso que tem que ficar claro na cabeça de vocês, tá? Por mais que a empresa contrate uma empresa de transporte, de logística para estar trazendo uma mercadoria de uma loja para outra, de uma fábrica para uma loja, alguma coisa desse tipo, né? E o negócio dela não seja o transporte, tá? Ele não é um contrato acessório, ele é um contrato principal. Ele é o contrato que faz os outros contratos existirem. Na verdade, assim, a gente tem as espécies, né? Então, a gente tem a logística e tem as espécies do contrato de logística, mas ele normalmente ele é o contrato principal. Ele até pode ter um contrato acessório, por exemplo, um contrato de seguro, né? Então, faz um contrato de seguro daquela mercadoria que a transportadora vai estar fazendo. Então, aquele contrato de seguro poderia ser o acessório, tá? Porque se ele não estiver transportando, não tem por que eu ter aquele contrato de seguro da mercadoria, tá? Então, ele é um contrato principal, ok? Tranquilo? Quem estiver anotando, está conseguindo anotar? Tranquilinho? Vamos lá, então. Obrigada, Isabela, Adriana. O último item aqui é que ele é um contrato paritário. Paritário é o que se forma por elementos pares para estabelecer igualdade com o estabelecimento de cláusulas a fim de equilibrar a posição das partes, evitando-se que uma das partes seja tratada com privilégios legais que a outra não possui, sendo ilícito que uma das partes tenha benefícios em prejuízo da outra. Tá, gente? Então, aqui como paritário, é porque as partes estão ali na mesma posição. Não é porque um está contratando e o outro está sendo contratado que eles podem ser tratados de forma desigual, tá? Eles têm que ser tratados de forma igual. Porque o que acontece? Se eles fizerem alguma cláusula, colocar alguma cláusula ilícita ou abusiva, né? A parte que se sentir prejudicada, ela pode levar isso a juízo, né? E tá buscando os direitos dela. Por exemplo, se ela teve perda pecuniária por conta daquilo, né? Se ela teve algum tipo de perdas ou danos por conta daquela cláusula abusiva ou ilícita, né? Então, ela pode vir buscar a justiça para o juiz estar alterando aquela cláusula, tá bom? Então, paritário nesse sentido, tá? Que as partes, elas estão para a par ali, elas estão iguais, na mesma situação, ok? Amores, a gente terminou aqui essa parte, daí agora a gente vai entrar específico em contrato de transporte. Quem tiver com o Código Civil aí, já abre ele lá a partir do artigo 730, tá? Então, a gente agora vai começar a ver ali contrato de transporte, que é uma das espécies do contrato de logística. Mas antes da gente começar, todo mundo me deu boa noite, porque o boa noite vale presença. Se alguém não deu, me dê boa noite aqui, tá? Antes da gente começar, eu quero perguntar para vocês, ficou alguma dúvida sobre essa parte de contrato de logística? Ficou alguma dúvida? Ah, você deu por áudio, Dri. Tudo bem. Não, é só porque às vezes alguém que não me deu boa noite entrou depois aí quietinho. Quem não deu boa noite, por favor, se manifeste, tá? Quem já deu não tem problema não, que depois eu pego ali no chat o nome de vocês para colocar na chamada,
ok? É só para quem não colocou. Só para quem não falou nada aqui até agora, então, às vezes chega quietinho e fica quietinho, não fala comigo a noite inteira. A matéria é bem legal. Que bom, Givanildo, que você está gostando, porque direito empresarial, né, ainda mais quando a gente não tem legislação, às vezes o aluno fica meio perdido, né, não ter onde se apoiar, e daí a gente tem que ficar trazendo bastante exemplo para vocês conseguirem assimilarem, né, o conteúdo, porque é difícil, né, gente? Eu sei que é difícil, eu também fui aluna e eu também tenho que estudar, tá? Então tá. Então, se tá tudo certo, então vamos começar lá a parte de transporte. Quem tiver com o código aí, pega o código, abre já lá no artigo 730 para a gente já começar a grifar, tá? Gente, não esquece, eu fico esse Teams aqui, ele não me abre, né, o chat aqui de reunião quando eu tô com o slide aberto, eu não consigo ver mensagem, tá? Não é igual o Zoom. Então, qualquer coisa, abre o microfone aí e pode me interromper, não tem problema não, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver aqui contrato de transporte. Então, primeira coisa, contrato de transporte está lá do artigo 730 ao 756 do Código Civil, tá? Ali no 730, ele vai estar dando o conceito, tá? Então, a gente vai ter ali as disposições gerais do contrato de transporte, que vai do 730 ao 733. Depois, no 734, ele vai estar falando do transporte de pessoas, tá? E no 743, ele começa a falar do transporte de coisas, ok? E vai daí até o 756, tá bom? Então, tá com essa divisão ali dentro do código, por isso que eu tô avisando vocês, mas a gente vai ver aqui de uma forma mais geral, tá? Então, esse tipo de contrato é o mais utilizado nos contratos de logística. Então, tem contrato de logística que às vezes só tem o transporte da mercadoria, tá? Tem contrato de logística que tem mais coisa junto, tá? Tem contrato que às vezes coloca transporte, armazenamento, tá? Então, ele pode ter mais coisas aí dentro, ok? O conceito vai estar ali no artigo 730, né? Do Código Civil. Então, ele vai estar lá falando que pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas, tá? Aí no material de vocês vai estar falando a mesma coisa, né? Vai estar ali, ó, o artigo 730 do Código Civil, conceitua os contratos de transporte, como o pacto pelo qual alguém se obriga a transportar mediante retribuição, né, pessoas ou coisas, tá? Então, esse transporte, né, esse contrato, ele pode ser feito por pessoa física ou jurídica, tá? Mas aqui a gente, no direito empresarial, vai estar utilizando só a pessoa jurídica, ok, meus amores? Quem pega ônibus, né, transporte coletivo para ir trabalhar, eu não sei, acho que aí em Paranavaí não tem transporte coletivo, tem? Tem transporte coletivo aí, Adriana? Em Paranavaí? Alguém me responde? Tem transporte coletivo aí? Ônibus que carrega?
igual tem aqui em Maringá? Acho que não tem, né? Ou se tiver só dentro da cidade, eu não sei como é que funciona aí em Paranavaí. Então, esse transporte aqui, esse transporte de pessoas que vocês, que tem ali no Código Civil, essa legislação serve até para esse tipo de contrato, tá? Então, esse contrato de transporte aqui, esse ônibus que você pega para ir de um lugar para o outro, ele está aqui dentro dessa legislação, ok? O deslocamento é o objetivo fim do contrato, mas não é a única operação que realizam. Às vezes eles armazenam, né, embalam. Então tem várias coisas aí que podem ser colocadas dentro desse contrato de transporte. O que tem que ficar claro aí para vocês que o objetivo final do contrato de transporte é o deslocamento, né? É levar a coisa ou a pessoa de um lugar para o outro, tá? Esse é o objetivo final, mas não necessariamente é a única operação que o transporte acaba realizando, ok? Tranquilo? O exemplo que a gente tem é de, por exemplo, coisas que ele vai transportar, mas depois vai deixar num local para armazenar, para a pessoa ir retirar lá naquele local, tá? Então, ele transporta até um local e de lá a pessoa vai lá para estar retirando. Quando for a gente falar de transporte público, não só esse transporte de circular, de ônibus, sabe? Qualquer tipo de transporte de estudante também entra, Jefferson. Também entra, tá ali vai estar dentro ali. Ele entra como transporte de pessoa, porque estudante ainda é pessoa, tá? Vocês podem acreditar. Vocês são gente, a gente considera vocês como pessoas, ok? Então também entra ali no transporte de pessoas. Ali no público, isso é ser humano, né? Vocês são ser humano. Quando for tratar de, por exemplo, para prestar um serviço para um ente público, né? Prefeitura, estado ou governo federal, esse transporte ele tem que ser feito por meio de autorização, concessão ou permissão. Eu não sei se vocês já estudaram isso lá no direito administrativo. Oi, meu amor! Beijo para você também. Que fofura, Ângela. Forte assim com você. Mãe, dá o celular. Dá o celular não, a sua mãe está assistindo aula, ela não vai dar o celular não. Tchau, beijo. Mamãe está estudando. É a vovó, prof. Ah, é a vovó. Desculpa, Ângela, mas criança é bom. Vai lá, então, vamos lá, gente. Se for para empresa pública, prefeitura, estado ou união, esse transporte, né, que vai ser feito, ele tem que ser feito através de autorização, concessão ou permissão, que são institutos do direito administrativo. Vocês já viram isso com a professora Isa? Vocês já viram isso lá com a professora Isa? Eu não lembro agora, acho que é no artigo 25 da Constituição que vai estar falando disso. Não tenho certeza agora. Mas, e o artigo 731 do Código Civil, ele fala também que os mesmos serão regidos pelas normas regulamentares e pelo que ele for estabelecido naqueles atos. Então, por exemplo, quando o governo contrata faz uma concessão. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem a TCCC. Vocês já ouviram falar da TCCC, né? Que agora, até na época da pandemia, ele entrou cobrando da prefeitura, não sei se 3.800.000 reais, que ela teve de prejuízo
no período que o comércio ficou fechado, né? Então, ela tem um contrato de concessão. E esse contrato é feito como? Através de uma licitação, tá? Então, a autorização, a concessão e a permissão, eles são contratos públicos, tá? Então, a gente tem essa espécie também no transporte, tá? Então, o transporte, a gente também tem empresas que fazem isso. Professora, mas é só esse transporte de pessoa? Não, gente. A gente tem vários tipos de transporte. A prefeitura, por exemplo, se ela precisar mudar uma escola de lugar, né? Daí, porque, por exemplo, ela vai fazer uma reforma, então ela precisa tirar tudo lá de dentro e ela não tem caminhão para aquilo. Então, ela pode estar ali licitando uma empresa de transporte para estar fazendo essa mudança, tá? Então, se for transporte de ente público, vai ser por autorização, por concessão ou por permissão. Ok aqui? Entenderam como é que funciona? Se for um ente público, tranquilo. Ente público, então, também pode fazer contrato de transporte, tá? Ele pode fazer por meio de autorização, concessão ou permissão. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não é só transporte de pessoa. A gente tem outros tipos de contrato de autorização, concessão ou permissão. Por exemplo, a Viapar mesmo. É um contrato de concessão, mas não é de transporte, é de prestação de serviço, tá? É que o nosso aqui a gente só vai estar falando na questão do transporte, ok? Então, se vocês entenderam, vamos tocar para frente. As modalidades do transporte. Então, a gente tem ali duas modalidades de transporte, tá? A gente tem o de pessoas e o de coisas, tá? Pessoas é aquele pelo qual o transportador se obriga a trasladar o passageiro até o destino objetivado, tá? Você leva uma pessoa para outro lugar. Gente, tem uma diferença de traslado e translado. Parece que procurem aí, é que eu não consigo acessar a internet agora, mas um parece que é para morto e o outro parece que é para vivo. É alguma coisa assim, eu não lembro agora, tá? Eu sou muito boa em língua portuguesa, mas tem diferença, tá? De traslado e translado. Vocês achem aí qualquer coisa, você me manda ali no chat, ok? Tá? Então, transporte de pessoas. Transporte de coisas. No transporte de coisa, as partes contratantes são remetente. Lembra lá que vocês colocam lá na carta? Remetente? Pessoa depositária do objeto e que o contrato o transporta ao seu destino e transportador. Alguns renomados autores, dentre eles o Washington de Barros, incluem o consignatário, que é a pessoa destinatária do objeto, como parte nessa modalidade de contrato, tá? Então, aqui de coisa, tem doutrinador que entende que vai ter três partes, tá? Vai ter a empresa que vendeu, vai ter a transportadora e vai ter a pessoa que vai estar recebendo aquela mercadoria ainda, tá? Tem doutrina que entende, tem doutrina que não entende, tá? As que eu vi, elas acabam entendendo que é só entre duas, tá? A maioria acaba entendendo que só são duas partes. Amores, e animais? Aonde que entra aí para eu transportar um bichinho? Como é que eu faço para transportar um bichinho? O bichinho entra onde? Onde que o bichinho entra? O semovente. Coisa. Isso aí. Então, os animais, eles entram ali nas regras
do contrato de coisa, ok? Ele entra lá na regra do contrato de coisa, tá? Ele não entra ali na da pessoa. A gente teve uma alteração na legislação, eu não lembro, eu acho que foi o ano passado. Eu não tô lembrada agora se foi ano passado ou se foi ano retrasado. Eu sigo aquela mulher, a Luísa Mel, e daí eu lembro que teve uma votação e que daí os animais de pequeno porte, né, animais domésticos, gato, cachorro, né, que eles não iam ser mais tratados como coisa. Eu não sei como é que eles iam enquadrar esse tipo de animal, né? Ainda tentaram tirar a vaquejada, né? Tentaram tirar outras coisas, mas eu lembro que não conseguiram. Mas eu vi que os animais, eles não iam, pelo menos esses animais domésticos, eles não iam mais ser tratados como coisa. Mas eu não sei daí como é que eles, eu não cheguei a estudar para ver como é que eles começavam a ser tratados, né? Porque isso vai ter consequências em várias partes, né? Por exemplo, aqui na questão do transporte. Ele não é coisa, mas ele também não é gente. Então, como é que você trata, né? Alguém ali num meio termo, né? Ah, a Tayla mandou lá, as duas palavras estão corretas e existem. Podemos utilizar a palavra translada e traslado, sempre que quisermos se referir ao ato de transladar ou trasladar. Ou seja, transportar, transferir e mudar. Ai, muito obrigada, Tayla. Não tem nada a ver com morto, né? Eu, uma vez, um cara de uma agência de transporte, ele que me corrigiu, tá? Por isso eu até falei, eu não fui procurar, não. Que falou... Adriana, você se perdeu no conceito, nesse último conceito do que, meu amor? De qual? De coisa, de pessoa? Qual que você se perdeu, Adriano? Adriane, qual que você se perdeu? No de coisa? Então tá. É que acho que vocês não estão com o material aí aberto, tá? Ali no de coisa é basicamente a mesma coisa. Ah, é porque eu acho que a hora que eu li ficou meio rápido, né? Mas se você pegar o material para ler, e tem também no código, tá? Ali na parte. Mas eu vou ler aqui de novo, para você mais calmo, e daí eu vou explicando, tá? No transporte de coisa, as partes contratantes são remetente, que é a pessoa depositária do objeto, e que o contrato o transporta ao seu destino. E transportador, tá? Então, é aquela pessoa que está mandando a mercadoria, que é o remetente, tá? E o transportador. Então, nós temos essas duas partes. Para alguns autores, como Washington de Barros, eles incluem mais uma pessoa, que é o consignatário. Quem que é esse consignatário? É a pessoa destinatária do objeto, tá? Então, por exemplo, você comprou um iPhone 10 lá nas lojas americanas, no site da loja Americanas. E ela vai te mandar não pelo correio, mas por uma empresa privada. Então, você comprou lá, a Lojas Americana é quem? É a remetente, né? A transportadora, no caso, é o transportador. E você é quem? Você é o consignatário, é a pessoa que está destinado o objeto, tá? Se a gente fosse por essa teoria do Washington de Barros, tá? Mas a maioria dos doutrinadores entendem que no contrato de transporte é só duas partes, o remetente e o transportador. Ângela e Adriane, conseguiram entender agora? Ficou menos confuso? Agora sim. Ah, então tá bom, amores. Então tá, obrigada vocês perguntarem, viu? Me perguntem.
Ixi, a gente não vai, acho que nem conseguir acabar essa aula hoje, né? Porque tem muita coisa ainda, eu ainda coloquei até questão para vocês. Ai, gente, tô com alergia, tô com a coceira, e eu ainda fumei antes, aí eu tô coçando o olho tudo com a mão suja de nicotina. Olha o serviço. Vou ficar mais irritada ainda. Ai, faz parte, né, gente? É o vício. Tá fazendo certíssimo. Tô com sono, quero dormir. Ah, eu também quero dormir. A única coisa que eu quero nessa quarentena é dormir. Vocês acham que é só vocês, né, seus bonitos, que querem dormir. Vocês ainda podem assistir minha aula aí da cama, com o celular na cara, né? Eu não, né? Vamos lá, então. Continuando. Então, só lembrem disso, tá? Animais, aqui no Código Civil ainda está sendo tratado como coisa, tá? Apesar da gente saber que teve uma mudança aí na legislação. Agora a gente vai estar vendo o meio empregado para o transporte, tá? Eu vou colocar algumas diferenças para vocês ali, tá? Mas quais são os meios que são empregados para o transporte? Então, a gente tem basicamente 3 tipos. A gente tem o terrestre, e daí dentro do terrestre a gente tem o rodoviário, o ferroviário e o dutoviário, ou também chamado de tubular. Eu até coloquei ali gasoduto, já até para eu não esquecer do nome, tá? Então, a gente tem essas espécies aí, tá? Dentro do meio de transporte. Então, dentro do terrestre, a gente tem o rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil hoje, né? A gente pôde perceber isso amargamente, né? Quando os caminhoneiros resolveram parar, né? Fazer aquela paralisação. Não que eu não acho que a paralisação não tenha sido justa, eu acho que foi muito justa, tá? Mas é o nosso principal transporte. Nos países de primeiro mundo, na Europa, na Ásia, né? Na Ásia, nos países de primeiro mundo na Ásia, eles têm muito transporte ferroviário. O Brasil não utiliza muito isso. E o dutoviário aqui no Brasil, assim, é minúsculo ainda, tá? A gente encontra, assim, só mais nos grandes centros mesmo, tá? Então, o mais utilizado aqui no Brasil é o rodoviário, tá? Mas a gente tem o ferroviário e o dutoviário também, ok? Depois por água, né? E daí dentro da água, eu até coloquei uns slides ali para estar explicando para vocês depois. A gente tem o aquático, o marítimo, o hidroviário e o fluvial. Ué, professora, mas todos não utilizam barco para fazer o transporte? Sim, ali é que vai estar a diferença que vai estar tendo é por onde que esse transporte vai estar passando. Se ele vai estar passando por mar, se ele vai estar passando por rio, tá? Então, daí, por isso que vai mudando o nome ali deles. Eu coloquei uns slides aqui para vocês, depois, para a gente estar vendo essa questão da diferença deles, tá? Pessoal, tranquilo aqui? Alguma dúvida? E por último, a gente tem o transporte aéreo, que esse a gente só tem um, né? Esse ainda a gente não tem várias espécies aí de transporte aéreo. O que a gente tem dentro do aéreo é o transporte de pessoas e o transporte de cargas, tá? Mas o meio é um só, que é por avião e é por céu, tá? É pelo céu. Ainda a gente só tem esse, enquanto não resolverem subclassificar ou reclassificar, tá? Então, meios empregados para o transporte. Então, o transporte pode ser feito via terrestre, por água ou aéreo, tá? A gente não coloca ali marítimo ou aquático, porque vai depender de que tipo de água que ele vai estar passando, tá? Que o barco vai estar passando. Então, por isso que a gente tem várias espécies ali, ok?
Gente, tranquilo aqui? Tá confuso? Dutoviário é transporte por duto, a Adriane. Normalmente é gás, tá? Dutoviário. Dutoviário, gasoduto, é feito por duto, espécie de cano. Enquanto não transportarem lá para o espaço, vai existir só esse. Por enquanto é só esse. Adriane, conseguiu entender aqui? Dutoviário? Conseguiu? Então tá bom, então. Então, vamos voltar lá. Mais alguém? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tranquilo? Depois, gente, a gente tem aqui, eu nem sei se eu vou começar. You welcome, meu amor. Aí eu coloquei aqui para vocês uns slides falando do transporte aquático ou aquaviários, né? Que são os responsáveis pelo deslocamento de mercadorias e passageiros através de barcas, navios, barcos, em oceanos, rios, riachos, lagoas e lagos, tá? Então, transporte aquático, ele pode ser dividido em marítimo, quando ocorre nos grandes mares e oceanos, e fluvial ou hidroviário, quando acontece dentro dos rios, lagos. Eu não vou cobrar isso aqui de vocês na prova. Eu não coloquei isso aqui no material de vocês, tá? Essa informação não tá no material de vocês, porque eu não vou cobrar isso na prova, né? Não tem lógica eu cobrar isso numa prova de direito empresarial, tá? Então, assim, se vocês quiserem pegar essa informação aí ou printar a tela, alguma coisa desse tipo, vocês podem, tá? Mas eu não vou estar cobrando. Aí aqui, deixa eu ver, esse já eu passei. Tá certo. Aí aqui o transporte marítimo, que é meio de locomoção de cargas ou pessoas por meio de embarcações no mar. Pode ser dividida em navegação de longo curso ou internacional, que acontece entre portos brasileiros e estrangeiros, ou de cabotagem ou costeira, que é o transporte feito entre pontos específicos da costa, entre portos, né? Ou entre um ponto costeiro e um fluvial. Também não vou cobrar isso de vocês na prova, tá? Então, assim, só coloquei aqui para que se alguém me perguntasse, eu saber, né? Para vocês nem me perguntar, já para estar aqui falando para vocês, tá? Porque quando eu estava preparando a aula, eu falei, nossa, mas e qual que é a diferença, né? De aquático, né? Fluvial, marítimo, né? Porque como a gente não trabalha com isso, né? Então, às vezes, a gente acaba podendo se confundir sobre isso, ok? Tá? Então, aí aqui eu coloquei esse transporte fluvial ou hidroviário, que é o meio de locomoção realizado através de hidrovias, ou seja, locais pré-estabelecidos para navegação sobre as águas. As hidrovias podem ser lagos, rios e lagoas, ok? Gente, tá faltando só 5 minutos. E eu preciso falar para vocês ali a questão ainda da responsabilidade civil, do transporte gratuito. Depois eu quero colocar o modelo do contrato e eu não vou querer começar essa questão aqui da responsabilidade civil, porque não vai dar tempo para a gente terminar, tá? Mas até aqui, conseguiram entender? Tem alguma dúvida?
Alguma coisa que vocês querem perguntar para mim? Para a gente poder encerrar. Mostrem o rosto para eu poder tirar uma foto para nossa chamada. Top, Jefferson. Foi top a aula hoje? O Iago vai me mostrar o rosto. Essa matéria é interessante, né? Eu também gosto. Oi, Iago. Adriane. Ai, Adriane. E aí, Givanildo? Jefferson? Cadê as minhas meninas? A Ângela já apareceu hoje. O João. O Rodrigo. Aí, o Givanildo. Ô, João, não tô te vendo. Aparece aí, João. Tá muito escuro. Otávio. Ó, o meu profissional estudante. Ah, esse me dá orgulho, né, gente? Fala a verdade. A sua câmera não tá funcionando, Isabela? Tá bom. Então tá bom. Todo mundo na pose. Seus lindos. O João tá tão no escuro. Gente, então semana que vem a gente volta para terminar esse conteúdo, tá bom? Se qualquer dúvida, aí vocês anotem e semana que vem a gente termina, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês, até semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Boa noite.